para promover a endogenização do conhecimento através de uma estratégia alinhada com a visão da organização e que possa ser implementada de forma ágil e eficiente é para mim um desafio associado a um programa Lean e Six Sigma. Esta questão torna-se vital, pois um erro estratégico pode implicar uma perda de muitos milhares de euros, com produções ou serviços não conformes, produtos ou serviços que já não se adequam ao mercado, processos com tecnologias obsoletas ou custos operacionais insuportáveis e recursos humanos que não estão atualizados. A criação de uma organização de valor sustentável está, assim, sob o meu ponto de vista, diretamente relacionada com o novo conhecimento que consegue gerar e a sua incorporação em novos produtos, serviços e processos que geram vantagens competitivas e novas oportunidades em mercados. Por isso, o desafio que se impõe pressupõe a qualidade e a flexibilidade dos processos internos e tem por objetivo uma cultura organizacional assente em princípios e valores que garantam a reputação e notoriedade da marca. Hoje, um gestor, engenheiro, líder de equipa, supervisor, operador, entre outros, não pode dar-se ao luxo de tomar decisões meramente por intuição. Torna-se assim vital implementar metodologias que recorram aos princípios matemáticos que suportam a tomada de decisão ou, no limite, a automatizam. Em qualquer processo de decisão é necessário caracterizar o estado da arte, ou seja, o ponto de partida, por exemplo, dos indicadores de desempenho de um dado processo para depois avançar com um plano de mudança. Para alcançar estes objetivos, proponho a adoção da metodologia Six Sigma, suportada pelos princípios Lean, e numa abordagem em 3 fases. Como primeira fase, proponho definir e medir. Definir o âmbito em estudo, ou seja, o processo, o produto, o serviço que necessita de ser alterado, perceber o seu impacto na organização e no cliente, claro, e reunir a equipa e os recursos necessários para implementar esta mudança. Ainda nesta fase, é preciso medir o estado da arte do processo alvo de estudo, traçar a arquitetura das variáveis críticas, verificar como estão a ser medidas e efetuar uma análise estatística preliminar. Desta fase deve resultar uma definição clara das variáveis que são críticas, que devem ser analisadas em detalhe e, se é necessário, rever os sistemas de medição ou implementar novos. Segue-se uma fase que eu considero medir e analisar. Só que aqui já é medir após eu ter uma análise do meu estado de arte, do meu ponto de partida. E nesta fase é muito típico nós revermos variáveis críticas, identificarmos novas variáveis que têm que ser medidas, revermos indicadores, a forma como são calculados, porque muitas vezes existem erros associados. Aqui estamos a falar em revisão do sistema de medição de novas variáveis e análise estatística dessas mesmas variáveis. Ainda na segunda fase de medir e analisar, é importante nós identificarmos correlações entre variáveis, tendências, porque é que as variáveis não têm um comportamento aleatório. Devemos ainda equacionar soluções e testar essas mesmas soluções e perceber quais é que nós poderemos implementar, por exemplo, em modo piloto, numa terceira fase de melhorar e controlar. Na terceira fase desta metodologia Six Sigma, o que eu proponho é nós avaliarmos a melhoria e o controle. E já vou explicar porquê. Nesta fase de melhoria, o importante é nós testarmos em modo piloto, a nível laboratorial, ainda com um nível de maturidade tecnológica nesse âmbito, testarmos as soluções que nós identificamos atrás que seriam mais interessantes e desenharmos, por exemplo, um planeamento de experiências, que deve, obviamente, obedecer às estruturas e para nós identificarmos os fatores que são críticos, testar e depois as respostas que queremos medir. Devemos, nesta fase, decidir pela solução ótima. Muitas vezes não é fácil obtermos esta solução ótima, ou muitas vezes ela não existe e temos que ainda testar várias soluções e ter aqui um processo iterativo desta melhoria. Devemos melhorar ou corrigir o processo implementado, devemos rever esse mesmo processo e, nesta fase, definir o processo S2B e perceber como é que nós vamos garantir a sustentabilidade destas melhorias. E entra aqui então a fase de controle, que é identificarmos ferramentas que nos permitem medir o impacto destas alterações, medir o novo processo e garantir que estas mudanças são sustentáveis no tempo e que temos efetivamente melhorias sustentáveis. Só depois é que nós conseguimos perceber o impacto dos projetos que nós estamos a desenvolver
e o retorno do investimento que temos associado. Considero absolutamente fundamental garantir que conseguimos implementar soluções de forma sustentável, controlar essa sustentabilidade através da monitorização de indicadores e perceber como é que nós conseguimos fazer o scale-up desta solução que encontramos num determinado âmbito para outros âmbitos e extrapolar o conhecimento, capitalizar esse mesmo conhecimento.